Bom domingo a todos. 28º domingo do tempo comum da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, número 88. Do íntimo de cada coração, o amor cria laços e alarga a existência quando faz a pessoa sair de si mesma para o outro. Somos feitos para o amor e há em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase. Sair de si para encontrar nos outros um acréscimo de ser. Por isso, de algum modo, a pessoa deve também decidir-se, uma vez mais, sair decididamente de si mesma. Rezemos hoje de modo especial pelo povo do Haiti, vítima dos dramas climático-ambientais e sociopolítico. Nossa solidariedade alivie o seu sofrimento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor,
Neste dia do Senhor, o 28º domingo do tempo comum, agradeçamos ao Senhor nosso Deus de nos reunir em torno deste altar para podermos celebrar o mistério pascal de Cristo, mistério de nossa salvação. Agradecemos a Deus porque, em nos reunindo, Ele nos permite abrir os ouvidos para escutar a Sua palavra, que é nosso alimento, que ilumina os nossos passos, esclarece os nossos corações. E agradecemos igualmente ao Senhor, porque Ele nos dá a possibilidade de, na nossa liberdade, de optar por Ele, de caminhar com Ele e de permitir que Ele caminhe ao nosso lado. Supliquemos ao Senhor por todas as pessoas que sofrem e hoje, de modo especial, lembremos-nos daqueles povos que mais sofrem, em especial hoje do povo do Haiti. Em silêncio e em paz, com profunda gratidão e confiança, rezemos uns pelos outros. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao lado da sabedoria, todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que a sabedoria irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultai
alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Pelo anúncio deste santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós ouvimos do livro da sabedoria: preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. Meus irmãos e minhas irmãs, os que estamos aqui presencialmente nesta igreja de São José de Anchieta, e os que nos acompanham desde suas casas, a sabedoria não é para a Sagrada Escritura o exercício do intelecto. A sabedoria é a arte de se servir dos dons de Deus
em todos os níveis. A palavra, a economia, a vida cotidiana, a religião. No embate com o helenismo alexandrino, com a cultura grega da cidade egípcia de Alexandria, no fim do século I antes de Cristo, uma comunidade judia, já minoritária, vive um momento de crise, de profunda crise dos seus valores religiosos, valores recebidos da tradição, frente a uma cultura bem definida, uma cultura que avança e que domina o mundo habitado daquela época, a cultura grega. Impõe-se então para aquela comunidade em crise, ameaçada de ser assimilada por uma outra cultura que não a sua, impõe-se para ela a necessidade de afirmar a própria identidade para não ser assimilada. A hora de crise, ou a hora da crise, meus irmãos e minhas irmãs, não é a hora do espanto. A hora da crise, como a crise globalizante, pandêmica, pela qual nós vivemos, é o momento de repensar o passado, de repensar o nosso destino, de poder afirmar sem ambiguidade a nossa identidade. A origem do livro da sabedoria, que é mais ou menos do ano 30 antes de Cristo, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, a origem deste livro está na necessidade e exigência de uma síntese histórica da fé no Deus único e verdadeiro, não é? Que precisava ser esta fé dita e professada num novo contexto. Como nós, no momento de crise, nós precisamos repensar a nossa história, a nossa tradição, para poder dizê-la numa nova linguagem, para poder dar à criatividade a oportunidade de adaptar para uma nova linguagem, nesse novo tempo, o conteúdo de nossa fé, do qual nós não podemos abrir mão. O mundo em contínua mutação exige de nós todos, exige da igreja criatividade na vivência e na fidelidade da fé que nós recebemos dos apóstolos. O livro da sabedoria é também, nós podemos dizer, um discurso sobre a arte do governo de Deus no mundo, que deveria ser o modelo da política do ser humano. Ligada ao tema da justiça está a vida. Dito de outra maneira, o governo de Deus é para a vida. Assim disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A justiça gera a vida, a injustiça, ao contrário, promove a morte, a exclusão. Para o nosso autor do livro da sabedoria, é a sabedoria que torna possível a prática da justiça, que conduz e promove a vida humana.
É a partir do mundo que o ser humano pode conhecer Deus. O mundo criado por Deus é feito para o ser humano. E o ser humano, imagem de Deus, é criado para a imortalidade, para a vida junto de Deus. Daí que o ser humano, cada um de nós, deve usar bem o mundo e tudo que ele contém, não fazendo para si ídolos. Ídolos. Um dos quais é o poder, o dinheiro, a autoimagem, que destrói, que exclui, que promove a morte. A idolatria conduz à corrupção do ser humano e do mundo material. A idolatria, qualquer tipo de idolatria, conduz à corrupção do ser humano e do mundo material. Daí, o apelo que Jesus faz àquele homem anônimo que o encontra no caminho, apelo a que ele se desapegue. Um apelo ao desapego. O apego é o grande promotor de ídolos. E o apelo é ainda promotor de nossa insegurança. Quem está apegado vive com o medo de perder. Perder o quê? Para quê? Desapego. Por isso, no Evangelho de hoje, a propósito do que eu estou dizendo, o Evangelho de hoje diz que um homem anônimo, movido por boas intenções, se tratava de um homem religioso, como eu imagino que nós sejamos religiosos. Um homem religioso, com boas intenções, um homem bom, poderíamos dizer, corre ao encontro de Jesus, põe-se de joelhos, reconhecendo a autoridade de Jesus, a autoridade de sua palavra, a autoridade de Jesus que é dado por sua coerência, porque como eu tenho dito inúmeras vezes, nesta igreja, a autoridade de Jesus que é dada pelo fato também de Ele promover a vida, de Ele despertar nas pessoas a fé na vida. Esse homem, pondo-se de joelhos, quer saber de Jesus o que é que ele devia fazer para ganhar a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele homem anônimo é símbolo de todos nós. Ele nos representa na sua pergunta a Jesus. Nos representa, porque ele era portador da esperança de todo ser humano. Ele era portador da esperança de cada um e de todos nós, de que a morte não seja a última palavra da nossa vida. Ele era portador desta esperança, que todos nós, certamente, temos, de que a nossa vida não se encerre nos limites desta história. Jesus lhe indica por primeiro uma via comum que todo judeu praticante da época conhecia, a saber, cumpra os mandamentos. E esse é um caminho para a vida eterna. Não é a garantia da vida eterna, mas um caminho. Porque
Para um judeu piedoso, cumprindo de modo irrepreensível os mandamentos, ele podia experimentar na sua vida a própria vida de Deus. Cumpre os mandamentos. Aquele homem, como eu disse, é de se supor, é uma pessoa de fé. Porque ele diz, inclusive da sua história, de como ele viveu a sua vida, dizendo: Senhor, desde a minha juventude, eu não faço outra coisa que cumprir os mandamentos. Ele podia dizer para nós, ou nós podíamos dizer: Senhor, desde a minha juventude, eu não deixo um domingo sequer de vir à missa. Eu faço novena para São Judas Tadeu, para Santa Edviges, para Santo Expedito, para Santo Antônio, nem falar. Quanto nós enchemos o ouvido do homem. Senhor, eu pratico todas as coisas bem. Tudo isso eu tenho feito. Pode ser a nossa história também. E bom. Uma história que Deus valoriza. A história dele o Senhor valoriza, acolhe, escuta a sua história. Como Deus escuta a nossa história, conhece a nossa história, conhecia a boa intenção dele, como conhece as boas intenções do coração de cada um de nós. Mas só praticar essas coisas não basta. Não basta. É preciso ir mais além. O mais além está no desapego. No desapego. Aliás, numa igreja como essa, que é da Companhia de Jesus, nós temos que evocar Santo Inácio, não é verdade? Cuja finalidade dos exercícios espirituais é tirar de si as afeições desordenadas, que não é outra coisa que o apego, para livremente nós podermos servir a Deus e aos irmãos. A resposta dele, daquele homem, agrada a Jesus. Agrada a Jesus. Agrada, e Jesus não despreza, como não despreza nada da nossa vida. Nenhum bem que nós façamos ou venhamos a fazer. Nada, nada. Por isso o texto diz que Jesus olhou para ele com amor. Esse é o olhar de Deus para nós sempre. Mesmo na mais miserável de nossa situação, é assim que Deus olha para cada um de nós. Considera isso com amor. Deus nunca nos olha com reprovação. Sempre com amor. Sempre como alguém que compreende e acolhe a nossa fraqueza. Sempre como alguém que compreende nossa situação, a nossa vida e nos acolhe. Nunca com reprovação, nunca com um juízo condenatório, nunca. O olhar de Deus para nós, não importa qual seja a nossa situação, não importa onde nós estejamos, o olhar de Deus para nós é sempre um olhar com amor. Aliás, eu não sei porque eu escrevo meu texto, porque eu já esqueci dele aqui faz tempo. Mas esse é que é mais importante. Nós nos devíamos nos sentir diante de Deus, sabe como? Confortáveis, acolhidos, abraçados. E oferecer a Deus a oportunidade de nós sermos olhados por Ele. Nosso olhar fixo no olhar dEle, porque é o olhar dEle que nos transforma. É o olhar do Senhor que nos purifica. É o olhar do Senhor com o amor que nos encoraja. É o olhar do Senhor que nos dá ânimo. O texto, não é? Mas Jesus, por amor, Jesus propõe para aquele anônimo, como propõe para nós,
algo muito mais exigente, a saber, deixar tudo. Desapego. Para seguir Jesus, é preciso desapego total. Mas, ao invés daquele homem acolher o convite de amor do Senhor, expressão profunda da ternura do coração de Deus, aquele homem, diz o texto, se entristece e vai embora. Foi embora, diz o texto, cheio de tristeza. E o texto diz da razão da tristeza dele, porque ele era muito rico. Ele não acolheu, não é? Quando se rejeita o amor, presta atenção nisso. Quando se rejeita o amor, sabe qual é o resultado desta rejeição? A tristeza. Quando se rejeita o amor, o resultado é a tristeza. Jesus o amou e ele não acolheu esse amor. Essa é a causa da tristeza dele. Para aquele homem anônimo, símbolo, repito, de cada um de nós, havia chegado a oportunidade de escolha. Havia chegado para ele a oportunidade do discernimento entre o amor, a comunhão ou a posse dos bens na solidão. Ele, no entanto, saiu entristecido porque não ousou decidir. A causa de muitos de nossos incômodos é que a gente não é capaz de decidir. Não é capaz de ouvir Deus, de discernir a vontade de Deus e de decidir. Isso deixa a gente sempre com a sensação de um mal-estar, de um incômodo, de insegurança e de tristeza. O texto nos permite pensar que para aquele anônimo homem religioso faltava a gratuidade de dar, de se despojar, e faltará para sempre para ele a experiência do amor. Por isso, repito, foi dito que ele foi embora cheio de tristeza. Não há amor sem gratuidade. Se não há espaço para gratuidade, nós nunca experimentaremos que nós somos amados por Deus. E se não há na nossa vida espaço de gratuidade, nós nunca seremos solidários e nós nunca seremos capazes de amar de verdade as pessoas. Amor que supõe sempre, sem exceção, o perdão, o empenho de reconciliação. Jesus é bom, como disse aquele homem, bom mestre. É bom, porque em outra ocasião do Evangelho, as pessoas dizem, ele fez bem todas as coisas, fez os mudos falarem e os surdos ouvirem. No entanto, Jesus não aceita para si o título de bom, ele o remete a Deus. Se a bondade pode ser experimentada no encontro com Jesus, através de suas palavras e de tudo o que ele faz em favor das pessoas, é preciso ser remetido por meio dele ao Pai, a Deus nosso Pai, que é a fonte de toda bondade. Somente Deus merece com propriedade o título de bom. Toda bondade depende desta fonte e da nossa relação com Deus. A absolutização de uma pessoa é o passo
E um passo importante da idolatria, absolutizar uma pessoa, é caminhar, optar pela idolatria. A vida eterna que aquele homem tanto deseja, a vida eterna que nós desejamos, que todos nós aspiramos, é dom. Ela não depende do que nós tenhamos ou não tenhamos feito, ela é dom, fruto da pura gratuidade, da pura compaixão e misericórdia de Deus. Não é merecimento nosso, é dom de Deus. A vida que Ele aspira, a vida eterna que nós aspiramos, deve ser recebida e acolhida como dom da gratuidade do amor de Deus. Ela não é, eu repito, fruto do nosso merecimento. A vida eterna não é merecimento garantido pela prática dos mandamentos, nem por qualquer outra boa obra que nós façamos ou viemos a fazer. Para receber a vida eterna como dom, é preciso desapego. Desapego de nossa própria imagem, da vaidade das práticas religiosas, porque não é pela nossa prática que nós recebemos esse dom, é porque Deus é bom. Somente por isso. As nossas boas obras, a nossa solidariedade, todo o bem que nós fazemos, não é senão a expressão da nossa gratidão por aquilo que Deus já nos deu. O seu amor, a sua bondade, a garantia da vida eterna. A vida eterna é dom. E o que nós fazemos só é expressão da nossa gratidão, do nosso reconhecimento pela bondade incomensurável de Deus. É no seguimento de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que se encontra o caminho para a vida eterna. No capítulo 14 do Evangelho segundo São João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Repito, diante do apelo de Jesus ao desapego, aquele homem saiu pesaroso, entristecido. Efetivamente, meus irmãos e minhas irmãs, a riqueza pode ser um verdadeiro obstáculo para entrar no reino de Deus. Pode ser. Quando a riqueza se torna um ídolo, quando a riqueza se torna um fim em si mesma. Ela é um obstáculo para chegar até Deus. Quando a riqueza é fechamento, quando a riqueza impede a partilha, a solidariedade e a comunhão. Não raras vezes, a facilidade dos bens materiais podem se confundir com a vida verdadeira. Não raras vezes, e para muitos isso é uma verdade. A objeção dos discípulos: então, quem pode ser salvo se é assim? Jesus responde que finalmente tudo é remetido à misericórdia de Deus, para quem tudo é possível. Como o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora, no capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, versículos 26 a 38, para Deus tudo é possível. Para Deus não há nada que não seja possível. Somente Deus pode transformar verdadeiramente a vida do ser humano. Somente Deus pode dar ao ser humano a alegria de, na fugacidade do tempo, experimentar a vida que Deus oferece gratuitamente como dom. Pedro, sempre Pedro, Pedro devia ser uma pedra no sapato de Jesus, entendeu? Sapato não, na sandália. Devia ser uma pedra. Pedro, sempre Pedro, intervém reivindicando um reconhecimento. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Uma frase incompleta. Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo?
nós não vamos receber nada com esse seu discurso, então, o que será para nós? Quem vive a busca de reconhecimento é uma pessoa triste. Triste. Porque reconhecimento mesmo, minha gente, façamos tudo por gratuidade. Esperar alguma coisa em troca, nós vamos nos frustrar, é ou não é? Vamos nos frustrar. Gratuidade. A gratuidade vai fazer a gente feliz, vai aliviar o coração, né? E muitas vezes, no bem que nós fazemos, nós somos perseguidos, nós somos mal entendidos porque o bem não é evidente, não é verdade? Não é verdade? Caluniados, difamados. É assim. Por isso Jesus vai dizer, hoje vocês vão receber o cêntuplo com perseguição. É da vida cristã, porque o bem não é evidente. Não é evidente. Não busque recompensa, não fica cota disso, não. Quem ama de verdade, não busca nada em troca. Quem ama de verdade só quer dar, só quer oferecer, só quer fazer o bem. Não espera nada em troca. Não quer nada em troca. É bom a gente se prevenir contra a frustração. Então não espera reconhecimento. Porque a nossa alegria está em amar. Só. Não em reconhecimento. Só em amar. A verdadeira alegria está em amar e o amor, verdadeiro amor, é gratuito. É doação, sem esperar nada em troca. E respondendo então à pergunta de Pedro incompleta, que nem chegou a ser uma pergunta, era uma provocação, Jesus afirma que deixando tudo, em razão do chamado ao seu seguimento, é que se tem o cêntuplo. Deixar para ter a plenitude. Frase bonita, né? Deixar para ter a plenitude. Desapegar-se para ter tudo. 100 vezes mais. Não é uma operação matemática. A cifra simboliza que no seguimento de Jesus Cristo e para além do tempo de nossa vida terrestre, tudo adquire sentido para o discípulo e tudo ocupa o seu devido lugar. A recompensa do discípulo não é nenhuma coisa, nem se confunde com nenhum bem material. A recompensa do discípulo, a recompensa de todos nós que renascemos da fonte batismal, é ter sido chamado a seguir Jesus, não é? Porque é no seguimento de Jesus que nós recebemos a graça de viver e de partilhar a sua vida. Eis a vida eterna. A recompensa para a vida cristã, para o Evangelho, não é acerto de contas de algo realizado e merecido. Essa não é a recompensa. Na vida cristã, a recompensa é dom, que nós recebemos como tal. Nunca é merecimento. A vida eterna, meus irmãos e minhas irmãs, não é algo só para a outra vida. A vida eterna é, no dizer do capítulo 17 do Evangelho segundo São João, a comunhão com o Pai e o Filho no Espírito Santo. Uma comunhão a ser vivida hoje, uma comunhão a ser experimentada hoje. Aí está a vida eterna. Isso que será definitivo é antecipado na nossa história para que nós possamos na eternidade desejar viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creio em Deus Pai, padeceu sob o nosso pecado, foi crucificado
Meus queridos irmãos e irmãs, só Deus é bom e somente a sua ação em nós pode verdadeiramente converter os nossos corações. Peçamos ao Senhor por nós mesmos e pela Igreja, pela humanidade inteira, cantando humildemente. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a única riqueza. Oremos ao Senhor. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada, que se deixem apaixonar pela pobreza evangélica. Oremos ao Senhor. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho. Oremos ao Senhor. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática em suas vidas. Oremos ao Senhor. Para que os membros da nossa comunidade creiam que a Deus tudo é possível e que Ele é nosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor. Há tantas pessoas que hoje sofrem no nosso mundo pelas mais diversas razões. E há pessoas que, dentre as que mais sofrem, sofrem mais. Povos inteiros. Um desses povos é o do Haiti, que faz parte do nosso continente. Rezemos pelo povo do Haiti, que o Senhor desperte em nós também a solidariedade para socorrermos os nossos irmãos próximos e distantes nas suas necessidades. Com a missa desta manhã, o Papa Francisco inaugurou o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, um importante passo para retomar de maneira decisiva o espírito do Concílio Vaticano II. Pelo Papa, pelos bispos reunidos em sínodo em Roma, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus, Pai de todas as pessoas, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino, por Cristo nosso Senhor.
sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, Ele
graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por vosso amor, pois nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, Senhor, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, peregrina e presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e com todos os que, pelo batismo, chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que em razão de sua fé, morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santo Inácio de Loyola, São José de Anchieta e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati,
Audemos dicere. Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, vós conheceis nossos corações, por isso não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, por quem nos é dada a vida e a vida verdadeira. É Ele que tira o pecado do mundo. A comunhão no corpo e no sangue de Cristo alimente e faça crescer em nós esta vida eterna.
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo,
Nós estamos transmitindo a nossa missa, além do canal do YouTube do Pátio, também pelo canal do YouTube da Província dos Jesuítas do Brasil. E a nossa província decidiu lançar a campanha em favor do Haiti, em comunhão com toda a América Latina, iniciar essa campanha com a nossa missa aqui, não é? Para que a gente desperte e se desperte para a solidariedade. Então eu queria chamar a Luciana aqui, que está pela nossa província, trabalha conosco na província do Brasil, para que ela possa dar a razão desta nossa campanha, para nós que estamos aqui presencialmente, para os que nos acompanham nos 2 canais que eu já citei, não é? Para que a nossa solidariedade, como eu disse, possa aliviar o sofrimento de tantas pessoas. Luciana, pode vir aqui, apoiar a sua pasta, que fica mais tranquilo. Fica à vontade. Deixa eu ver se está ligado, Luciana. Está assim, né? Bom dia. Pode falar isso para eles. Bom dia a todas e todos presentes e aos que nos acompanham pela internet. Eu sou a Luciana e trabalho pelas relações institucionais e mobilização de recursos da Companhia de Jesus, da qual o Pátio do Colégio também faz parte. Agradeço o espaço cedido, gentilmente, pelo Padre Carlos Alberto Pontieri e equipe na celebração de hoje, para um tema muito importante. A Companhia de Jesus por toda a América está unida em um esforço nobre de apoio aos nossos irmãos haitianos. Estamos realizando juntos uma campanha de doações para a construção de 600 novos lares. Vocês são convidados a participar dessa corrente de solidariedade, doando o valor que puderem via conta corrente ou chave Pix. No Brasil, iniciamos também uma corrente de orações pelo povo haitiano, com essa missa no pátio do colégio. Outras celebrações acontecerão nos próximos domingos de outubro, pelo YouTube Jesuítas Brasil. Como noticiado na televisão e nos jornais no último mês de agosto, há pouquíssimo tempo, o Haiti passou por 2 terremotos e um ciclone que causaram grande destruição na região sul do país. O Haiti está localizado em uma região favorável à ocorrência de terremotos e ciclones. E, além disso, o país enfrenta graves problemas sociais, como o desemprego e a miséria, sendo um dos 10 países com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, com 60% de sua população abaixo da linha da pobreza. Fica aqui o convite da Companhia de Jesus para que vocês se sintam motivados a participar dessa corrente de solidariedade com orações e, se possível, com uma doação de qualquer valor para a campanha Haiti Precisa de Você. Nas redes sociais e portal Jesuítas Brasil, os canais de comunicação da Companhia de Jesus, vocês podem acompanhar o andamento da campanha e, posteriormente, o seu resultado. Vou ler os dados bancários para que possam anotar. Quem acompanha digitalmente vai aparecer na tela. Os dados para a doação são: Banco Itaú, agência 0733, conta corrente 04529, dígito 8, e a chave Pix, que também é o CNPJ, 20846-050/0001, dígito 00. Um grande apoio é também repostar as informações em suas redes e replicar aos seus contatos este convite por WhatsApp, por exemplo. Caso fiquem com alguma dúvida, os aqui presentes poderão me procurar após a missa no café. Agradeço novamente pelo espaço.
Sejamos luz, sejamos força, sejamos esperança. Desejo um excelente domingo a todos e obrigada pela escuta. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é importante, sempre é bom rever a missa de tarde, tá bom? Se der, né? É bom, faz bem ao coração, né? Em vez de ficar assistindo aqueles programas que dão uma nostalgia de, domingo, meu Deus, não dá um vazio de tarde? No domingo? Então, olhe a missa, vai preencher esse vazio. Então, se puder rever, lá estarão esses dados também. O Felipe programou toda a transmissão para que isso aconteça e a gente ajudar. É a nossa solidariedade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos aqui, os que estão em casa, sem solidariedade nosso mundo não será diferente. Nós não podemos esperar que mudanças venham de cima. Nós precisamos lutar por políticas públicas que mudem o nosso povo, mas não vai vir. A nossa solidariedade é capaz de transformar os corações, é capaz de transformar a nossa vida. Então, vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar. Luciana vai estar no café, né, juntamente com a Sílvia, que está aí também. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, na verdade, a gente tem um cafezinho, um pedaço de bolo hoje, tem bolo também? Hein? Hoje é bolacha. Então, mas entre uma e outra, entre um biscoito e outro, e um cafezinho e outro, a gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar a Luciana. Tá bom? Tá? Então, muito obrigado de vocês terem vindo e obrigado também à nossa província de ter começado no Brasil essa campanha aqui, a partir desse momento de ação de graças que é a nossa celebração da Eucaristia. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que transforme o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só queria insistir numas coisas antes de despedir vocês. Deus acolhe as nossas perguntas. Viu? Deus nos ouve e deixa tudo para nos ouvir. E nunca, diante de nossas perguntas, de nossos pedidos, terá, como eu disse, qualquer olhar de reprovação para nós. O olhar de Deus será sempre o que diz o Evangelho, de amor, de quem acolhe, de quem compreende, de quem aposta em nós. É o mistério de Deus, mistério do seu amor. Seja assim também com o seu semelhante. Bom domingo a todos, na alegria, na força, na luz do Cristo ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.